aprovado. Em Tiago 1,12 diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual do Senhor prometeu aos que os amam. Irmãos, bote isso na sua mente. Se você está passando por prova, o Senhor está te testando. Ele está te colocando ali para que você venha a ser observado, para que você venha a ser aprovado. E pode ter certeza que as maiores provas são quando nós estamos sozinhos. Porque a maior prova não é quando a gente tem plateia para poder observar a gente, não. O Senhor está provando muitas vezes a gente no nosso secreto, no nosso oculto, para ver onde verdadeiramente está o meu e o teu coração. A gente precisa entender que a prova, ela faz parte de um propósito. Se eu estou passando pela prova, é para que lá na frente o meu propósito eu venha viver. Se eu não passar pelo meu propósito e não for aprovado, não tem como você viver a tua promessa. Você precisa passar pela prova, ser aprovado, para então você viver o seu propósito. É igual à escola. Você passa o ano todinho numa determinada turma. Quando chega no final do ano, você fez várias provas. Você foi provado o ano inteiro para ser aprovado, para no ano seguinte você receber o propósito de uma nova série. Então, com Deus não é diferente. Gente, a gente precisa entender que nós tínhamos duas identidades. A gente tinha a identidade da gente quando nós não servíamos a Deus, que era uma vida totalmente pecaminosa. Por mais que você diga assim: mas Fernanda, eu não bebia, eu não vivia em farra, mas a palavra do Senhor diz que todos nós fomos concebidos em pecado. E a gente só encontra a salvação depois que a gente entrega a nossa vida, a gente reconhece Jesus como Senhor e Salvador dela. Então a gente tem duas identidades. A gente tem a identidade antes de servir a Cristo e tem a identidade depois que a gente passa a servir a Cristo. Porque aí Ele nos faz nova criatura. Tudo velho se passou e tudo se faz novo. Mas a gente precisa entender e vivenciar isso. E eu trouxe como exemplos alguns personagens bíblicos que foram provados e aprovados enquanto viveram aqui neste plano terrestre. Para que você entenda que não é somente eu e você. Desde o começo da humanidade, o Senhor coloca a sua obra-prima na provação. O primeiro deles, irmão, que eu trago para a gente é Josué. E eu vendo, a questão da vida de Josué. Irmãos, Josué nasceu como escravo no Egito. Josué viveu durante 40 anos escravo no Egito. Por mais que ele não vivesse as iguarias do Egito, mas ele era escravo. E para cumprir o propósito de Josué, ele viveu 40 anos escravo no Egito. O Senhor fez com que ele, junto com Moisés, fosse liberto. Passou mais 40 anos no deserto para poder viver a sua promessa, para poder viver o seu propósito. E aí eu pergunto a você, está demorando a sua promessa se cumprir? A sua prova está grande? Imagine para Josué, que esperou durante 80 anos. Ele é um dos personagens que eu vou falar para você hoje. Então, se a tua promessa ela continua de pé e você continua passando por provação, não se importe, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Amém? O segundo personagem é Ana. Ana, ela era uma mulher estéril. Ela perseverou e gerou o profeta Samuel. Mas você já parou para imaginar o quanto Ana foi humilhada por Penina? Calada, porque ela não falava nada, ela não respondia afronta nenhuma. E aí, por que você muitas vezes tem levantado e tem erguido a voz para poder responder quem tem te afrontado? Quem está te afrontando não está agindo por si só. Lembre-se que a minha luta
luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas sim contra principados e potestades. E muitas vezes o crente está na igreja e está tentando o outro irmão, porque ele ainda não passou por uma obra de libertação. E a gente precisa pagar o preço por aquele que não tem ainda a libertação na sua vida. Então vá orar. Se o seu irmão está sendo usado para te afrontar, para levantar coisas a teu respeito, ora pelo teu irmão, jejua pelo teu irmão, paga preço por ele. É uma provação que você está passando, igual a Ana. Ela foi muito humilhada. Aí você vai dizer assim, eu também sou muito humilhada, mas igual a Ana, imagine, toda a gestação de Penina, a Penina passar esfregando na cara dela. Eu posso, tu não pode. Eu tenho e tu não tem. Até Deus dizer, foi até hoje. Mas Ana, ela perseverou para que o propósito dela fosse cumprido. Ela foi provada e foi aprovada. O terceiro personagem é Jó. É uma história linda, não é? Mas é uma história de superação, de muito sofrimento. Você já pensou um homem que tinha sua estabilidade financeira, a sua estabilidade emocional, a sua estabilidade com a sua família, e de repente ele chamou a atenção de Satanás por conta da vida que ele vivia, que era uma vida reta, e Jó perdeu tudo. Veja que prova. Mas ele não blasfemou, ele não murmurou, muito pelo contrário. Ele colocou no seu coração que aquilo que ele precisava passar diante de Deus, ele iria passar, para que o nome do Senhor fosse glorificado. E no final, realmente Jó, ele foi exaltado, ele foi honrado diante dos seus amigos, ele foi honrado pelo Senhor, mas porque ele perseverou na sua provação. Irmãos, a gente pode estar passando pela prova, mas não se assemelha à prova de Jó, porque nós temos saúde, a nossa família está aí de pé, o Senhor tem trazido alimento, tem trazido recurso, muitas vezes chega no último momento, mas chega. O Senhor não tem deixado faltar nada. E aí a gente fica muitas vezes abrindo a boca e reclamando, mas Deus, hoje eu só tenho cuscuz para comer. E aí tem irmão que não tem nem a fuba para comer, morando na rua, esperando que alguém, por misericórdia, se lembre que envia alguma coisa. Então para de murmurar, irmão. Para de reclamar, faz como Jó. Vai passando pela prova, louvando ao Senhor, glorificando o nome dele, exaltando o nome dele. Está doendo, mas vai levantando a tua voz e vai louvando. Tu não está aguentando, Jesus, hoje está muito difícil, me ajuda. Vai pedindo misericórdia, o único que pode te ajudar e me ajudar. Irmãos, tem dia que o dia é verdadeiramente insuportável. Mas a gente precisa aclamar aquele que pode nos ajudar, que é o Senhor. Faça como Jó, persevere. Fique ali firme na tua promessa. Persevera. Chega junto do Senhor. Irmãos, o Senhor está nos provando para nos levar para mais perto dele. Você já parou para observar que quando tudo vai bem, a gente para de orar, a gente para de jejuar, a gente para de ler a palavra, a gente para de vir para o culto. E aí quando acosta um pouquinho, aí a gente faz, meu Deus, eu tenho que orar mais. Senhor, eu preciso jejuar. Senhor, eu preciso estar na tua casa. Senhor, eu preciso estar na tua obra. Mas a gente não precisa viver desse jeito. A gente precisa fazer a obra, estar na casa do Senhor, orar, jejuar, buscar a todo o tempo. Não é só quando as coisas ficam difíceis, não. Não pode ser assim. Em nome de Jesus. O quarto personagem, irmãos, que me chamou muita atenção foi Jeremias. Jeremias, ele foi provado e aprovado, porque ele sofreu por pregar fielmente a mensagem de Deus. Irmão, Jeremias pregava a um povo que não queria nem saber daquilo que Deus estava falando. E hoje não é diferente, porque muitas vezes a gente está pregando dentro da nossa casa, e dentro da nossa casa as pessoas não querem nem saber.
É como a palavra fala, né? Profeta de dentro de casa não tem honra. Porque a gente fala, a gente está pregando, a gente está falando o que está acontecendo. Muitas vezes o Senhor nos usa de verdade para os nossos dentro de casa. E os dentro de casa não estão nem aí. Se sinta como Jeremias, que pregava e o povo não estava nem aí, estava nem dando bola. Mas Jeremias também, ele perseverou no seu propósito. Ele perseverou na sua prova. Irmãos, não se compara a prova desses homens e mulheres de Deus que eu estou falando aqui ao que nós temos passado hoje, não. Naquele tempo não tinha graça, não. Hoje em dia tem a graça que nos ajuda a passar. Hoje tem o Espírito Santo, que é o nosso consolador. Naquele tempo não tinha. Naquele tempo o povo precisava de um profeta para falar diretamente aquilo que o Senhor precisava falar. E ainda assim o povo não acreditava. Ainda assim o povo se corrompia. Ainda assim o povo se desviava. Misericórdia. Mas Jeremias, ele continuou pregando. E ele perseverou. Ele foi provado e ele foi aprovado. Olha aí. Aleluia. O quinto personagem que eu trago nessa noite foi Neemias. Todo mundo aqui conhece, né? Estou fazendo uma grande obra que de modo não posso parar. A gente fala sempre esse versículo, né? Mas já imaginou como era Jeremias com uma mão lá, levantando o muro e com a outra na espada? Sabe o que quer dizer isso? É que ele não parou de fazer a obra, mesmo quando estava recebendo afronta. Olha aí. Mesmo ele sendo afrontado, ele não deixou de fazer a obra, porque ele entendeu que a obra era mais importante do que a afronta. Glória. A prova que ele estava passando era muito maior do que a afronta. Neemias, ele estava lá com uma mão edificando o muro e com a outra prova esperando o inimigo. O que é que tu tem feito para batalhar contra o teu inimigo? Tu tem baixado a guarda? Ou tu tá ali, olha, com a tua espada na mão, esperando o inimigo vir para guerrear contra ele? Lembrando que não é contra o irmão, mas é quem está agindo contra ele. Quando vier aquele atribulado para falar, para tirar a tua paz, tu vai olhar, tu vai respirar fundo e vai dizer: Jesus, tem misericórdia e me ajuda. Porque não é ele, não é ela. É quem está agindo através da vida dele. Sabe por quê, irmãos? Já foi falado aqui nessa noite. Luz e trevas não se misturam. E você não vai se misturar com quem está te afrontando. Sabe por quê? Porque Deus tem escutado tudo. Deus tem visto tudo. Deus tem visto coisas que você não vê. Deus tem escutado coisas que você não vê. Deus sabe de situações que você nem sequer imagina. Então descansa teu coração. Continua suportando a tua prova, para que você venha a ser aprovado. O sexto personagem foi o apóstolo Paulo. Irmãos, o apóstolo Paulo, por todo lugar que ele pregava, se levantava inimigos contra ele. Mas, mesmo ele sendo preso, mesmo ele sendo açoitado, ele nunca abandonou o seu propósito. Sabe por quê? Porque ele sabia o que ele estava fazendo e ele sabia no nome de quem ele estava fazendo. Uma vida com propósito é você entender a quem te chamou, é entender para que você foi chamado, é entender que a tua vida não te pertence mais, os teus desejos não te pertencem mais, os teus sonhos já não são mais os teus sonhos, mas sim os sonhos de Deus. Você não tem mais vontade própria. Sabe quando você levanta na terça-feira para vir para a consagração e aí você faz assim: ah, mas eu vou dormir mais 10 minutinhos. Aí o Espírito Santo te inquieta e tu levanta na mesma hora. Isso é você fazer a vontade de Deus e não mais a tua. Aí muitas vezes as pessoas vão dizer: mas ela só vive na igreja, ele só vive na igreja. Ninguém sabe da tua prova. A gente pode até ter um conhecimento, mas rapaz, fulano está passando por uma prova assim, assim, assim. Mas quem está passando na pele é você e sou eu.
Eu não posso medir a minha prova pelo tamanho da prova de Hildete, pela prova da irmã Fátima, de forma alguma. E nem tampouco desmerecer aquilo que ela está passando. Porque é entre ela e o Senhor. É entre eu e o Senhor. É entre você e o Senhor. A sua prova é do tamanho que você suporta. É o nível que você suporta. Então não murmure e não reclame. Porque se reclamar, se murmurar, o tempo de prova só vai se prolongar. Na história do deserto tem começo, meio e fim. O que é que faz o crente continuar no deserto? Murmuração. O que é que o crente faz com que continue no deserto? É passar pela prova e estar reclamando. Mas Deus, está muito difícil. Jesus, está muito complicado. Senhor, eu não aguento mais. Você acha que Deus, que te formou, te conhece, desde que tu fosse formado no ventre da tua mãe, não te conhece e não sabe até onde eu e você suportam? Por mais complicado e mais difícil que esteja, o Senhor sabe. E quando for o tempo, Ele vai fazer essa prova cessar. E aí tu vai cantar vitória. Tu vai estar tomando posse da tua vitória, da tua promessa, para dar testemunho, para edificar outros. Glória a Deus. E o sétimo personagem, que é o mais lindo de todos, Jesus. Glória. Foi o homem mais provado e aprovado de toda esta terra. O que você pensar de provação, Jesus, ele passou. E ele passava, irmãos, sabendo que era necessário para passar, para que o nome do Senhor fosse glorificado, para que o nome do Pai dele fosse exaltado, porque ele tinha um propósito para cumprir aqui na terra. Mas aí Jesus, ele tinha o direito de escolher, não tinha? Tinha. Porque quando ele estava orando, ele não disse: Senhor, se for possível, passa de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus entendeu que a prova dele era para um propósito maior. Sabe que propósito é esse? Diga assim, ó, sou eu. Sou eu. O propósito do Senhor foi maior, porque foi a minha Glória. salvação. Ele morreu por mim e por você, sem nem nos conhecer. Mas ele foi tomado de um amor tão grande que ele fez: não, eu preciso ser aprovado pelo meu Pai. Aí eu pergunto a você, você diz assim: mas está doendo. A prova na minha casa com meu filho na droga está doendo. Não se compara a dor que Jesus sofreu naquela cruz no Calvário. Aí você faz assim: mas a prova do desemprego, de estar dependendo de cesta básica dos outros, está doendo. Não se compara ao sacrifício de Jesus naquela cruz. Não se compara. Então permaneça firme, para que você possa passar pela sua prova e ser aprovado. Irmãos, o segundo requisito para que a gente venha a ser provado e aprovado implica numa coisa muito séria, que é a santificação. Se eu estou na prova e eu estou em pecado, o Senhor, ele não vai fazer nada, ele não vai operar nada. Porque para que eu possa ser provado e aprovado, eu preciso estar em santidade com o Senhor. Em 1 Pedro, o texto que a gente leu, capítulo 1, e o verso 16, diz assim: porque escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Aleluia. Irmãos, nós somos pecadores lutando contra o pecado. Isso é óbvio. Ninguém aqui é santarrão ou santarrona. Nós estamos lutando todos os dias para ser santo, como o Senhor, ele é santo. Não é porque a gente quer, é porque nós precisamos. Nós entendemos que só dessa forma nós vamos estar perto do nosso Deus. Existe uma exigência nesse versículo: sede santo, porque eu sou santo. Quando a gente está na época de escola, geralmente a gente se espelha muito em algum professor que a gente gosta muito, não é? Ou algum artista, alguma coisa. Hoje a gente tem que se espelhar em quem? Jesus. Se o Senhor está dizendo que ele é santo,
Eu e você, a gente precisa copiar ao Senhor. A gente precisa ser santo. Sabe por quê, irmãos? Porque existe um versículo na palavra do Senhor, ele é muito lindo, mas que ele é utilizado principalmente no culto de Santa Ceia, que é 1 Coríntios 11, 28, a parte A, que diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Esse exame a gente precisa fazer diariamente, a todo o momento, a toda hora, em toda circunstância, em toda ocasião. Não é somente no culto de Santa Ceia, não. Verdade. Sabe por quê? Porque, irmãos, a gente vai correr para pegar o ônibus, perdeu o ônibus, a gente já faz logo: que porcaria. Mas vê só, a gente começa já a murmurar, já começa a reclamar. Aí chega no trabalho, vem um para tirar a tua paz. Tu tá na tua paz, mas aquele vem, sabe? Aí você já começa também a querer se trocar. Examine a você mesmo. É você que tem que se examinar, não é seu irmão, não. O que é que eu e você tem feito de errado diante do Senhor? Irmãos, essa palavra primeiro, ela corta em mim para depois cortar em vocês. Porque eu não sou santa, não. Eu cometo os meus erros. As irmãs aqui do círculo de oração sabem, as irmãs da comissão, que muitas vezes eu chegava contando algumas coisas do meu filho. E irmã Fátima uma vez falou: filha, vem cá que eu quero conversar com você. Não é assim, faça assim, assim, assim. Por quê? Porque eu errei. O meu erro é o meu pecado. E depois eu fui me examinar. Eu digo: Jesus, o que foi que eu fiz? Então a gente precisa se examinar o tempo todo. Senhor, o que é que eu estou fazendo? De que forma eu estou fazendo? Como é que eu estou falando? Como é que eu estou me portando nos lugares? Aonde eu tenho entrado para conversar? Como eu disse, o Senhor vê tudo, Ele escuta tudo. Ele está conosco a todo instante. Então a gente precisa estar se examinando a todo tempo. Por quê? O Senhor pede: ser santo porque eu sou santo. Aleluia! Então se a gente não se examinar, a santidade vai ficar muito longe de nós. Sabe? Muitas vezes a gente fala qualquer coisinha e aí a gente fala assim: meu Deus do céu, se Jesus voltasse agora, eu estava perdido. Eu já contei para vocês aqui a testemunha do escova de cabelo. Eu cheguei numa loja para comprar uma escova de cabelo, liguei para minha amiga que vendia e perguntei: fulana, tá quanto? Aí ela passou o preço e ela, muito sábia, fez: tu encontrou mais barato? Eu fiz: nada. Olha, se Jesus tivesse voltado, eu tinha ficado na hora. Porque eu encontrei mais barato, comprei mais barato. Depois que eu passei a tarde todo dia com aquele me inquietando. Depois eu peguei o telefone e disse: amiga, tu me perdoa, porque tu tinha perguntado a mim se eu tinha encontrado mais barato. Eu disse que não, eu encontrei, amiga, e eu comprei. Ela disse: é assim mesmo, amiga. Isso é comércio. Eu disse: mas me perdoa, porque eu menti para ti. Eu não posso estar fazendo isso. E ela, mesmo não sendo crente, ela entendeu. Porque é isso, irmãos, a gente precisa estar se examinando o tempo inteiro. Porque senão a gente não vai ser imagem e semelhança de Jesus. Irmãos, em Apocalipse 22:11 diz o seguinte: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Então, irmão, se você está vendo que o seu irmão está cometendo injustiça, logicamente a palavra do Senhor também que a gente diz que a gente precisa alertar o irmão que o caminho que ele está indo é caminho de morte. Mas se você já alertou ele e continua, a palavra é clara: o que está praticando injustiça, ele vai cometer mais injustiça. Aquele que está imundo vai continuar cada vez mais imundo. Aquele que está fazendo justiça vai continuar sendo justo. E aquele que está santo vai continuar se santificando. Sabe o que é isso? É livre-arbítrio. Eu e você, a gente escolhe todo dia o que é que a gente quer fazer da nossa vida. Todo dia a gente levanta com uma decisão. O que é que eu vou fazer hoje? A palavra do Senhor fala que a gente, todo dia, a gente tem a opção de escolher a bênção e a maldição. Eu escolho todos os dias a bênção.
Por mais difícil que seja, mas todos os dias eu escolho a bênção. Sabe por quê? Porque eu entendo que eu escolhendo a bênção, eu estou no caminho de santificação. Eu estou passando pela minha prova para ser aprovada. Eu estou diante de Deus pedindo força. Eu estou clamando ao Senhor pedindo misericórdia. Porque não é fácil. Não é fácil. Tem dia que a gente sai da cama que só Jesus sabe como foi que a gente saiu. Mas ainda assim, irmãos, eu louvo ao Senhor, porque quando eu chego na minha casa no final do expediente, o Senhor me ajudou o tempo inteiro. O Senhor esteve comigo o tempo inteiro. E sabe o que é que me dá força, irmãos? Eu tenho 2 linhas de transmissão no meu WhatsApp, totalizando mais ou menos 600 contatos. E aí, 2, 3 vezes na semana, eu separo uma palavra de Deus e eu envio. Porque ali eu oro por aquelas pessoas, eu peço ao Senhor que o Senhor vá até aquelas pessoas, que toque, veja o problema que está passando. E sabe o que é que me dá força no dia mal? É quando eu mando essa mensagem e aí eu recebo assim: verdadeiramente és tu uma mulher de Deus. Porque não sou eu que digo não, é o outro. E eu não tenho um contato direto com essa pessoa não. Porque diz assim, ó: irmã, eu estava justamente precisando dessa palavra. É verdadeiramente, como a gente viu no estudo de quarta-feira, a gente precisa ser cheio de Deus. A gente precisa ser cheio de Deus. Mas para ser cheio de Deus, vai ter prova e vai ter prova. E como foi dito também na quarta-feira, terminando uma, começando outra. Termina uma, começa a outra. Vem uma e começa a outra. Vem uma mais forte, depois vem uma mais fraca, depois vem uma mais forte ainda. Mas é para a gente ser aprovado. Amém? E a gente precisa entender o seguinte: a gente tem escutado muito aí a seguinte história. A gente precisa entender que a gente pode, entenda, viu, irmãos? A gente pode pregar em pecado. A gente pode louvar em pecado. A gente pode orar em língua em pecado. A gente pode falar de salvação em pecado. Porque a gente precisa entender que tudo isso é dom que o Senhor nos dá. Mas o que vai nos levar para o céu é a santificação. Porque se eu pregar em pecado, o Senhor ele vai operar. Porque Deus é Deus. Ele não precisa nem de mim nem de você. Ele vai operar. Ele vai fazer o arraial pegar fogo. Ele vai receber o louvor dos irmãos. O meu não chega não. A minha pregação não sobe. O meu louvor não sobe. Orar em línguas não vai me edificar em nada porque eu estou em pecado. Mas se eu estiver em santidade, sobe com um aroma suave e chega até as narinas do Senhor. A gente precisa entender isso. E isso, irmãos, não sou eu que estou falando, e muitos outros pregadores não. Isso é bíblico, está em Mateus capítulo 7, verso 22 e 23, que diz assim: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Aí o verso 23 diz assim: então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Há muitos anos atrás, ainda existe, né, o filme Deixados para Trás. Aquele filme é maravilhoso. Aonde irmãos foram deixados para trás no arrebatamento. Pastores foram deixados para trás, e não vai ser diferente no dia do arrebatamento. Por isso que o Senhor tem alertado a sua igreja para se santificar. Porque a vinda do Senhor está mais perto do que a gente possa imaginar. Aleluia. E não é desejo dele, nem que eu e nem você se perca, como nenhum outro. A gente precisa ser exemplo para que os outros queiram ser igual a nós. Porque nós precisamos ser imagem e semelhança do Senhor. Como no verso 16 ele está dizendo: porque escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Deus é santo e requer santidade compatível a Ele. Sabe quando é que a gente consegue se compatibilizar à santidade do Senhor? É quando todo dia a gente entrega de verdade a nossa vida a Ele. Senhor, o meu dia hoje é teu. Jesus, toma. Eu pensei em fazer assim, 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 mas o Senhor vai fazer conforme a tua vontade e o teu querer. Porque não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quando a gente entender, a gente alinhar o
nosso dia, a nossa vontade, todos os dias com a vontade do Senhor, a gente vai estar vivendo o processo de santificação de verdade. Irmãos, uma coisa que o Senhor me deu essa frase e eu achei tremenda ela. A gente fala muito a respeito do jugo desigual. Todo mundo sabe o que é jugo desigual, não é isso? É quando um anda diferente do outro, não é? A gente escuta muito quando os jovens estão para namorar de rapaz, não vai namorar fulano, porque não é crente, é jugo desigual. Mas você parou para pensar e analisar que nós todos os dias andamos em jugo desigual junto com o Senhor? Porque Deus, Ele quer uma coisa e muitas vezes a gente quer fazer a nossa vontade e não a dele. Então, jugo desigual não é somente para relacionamento, homem com homem não, é principalmente meu relacionamento com o Senhor. Eu preciso fazer com que esse jugo ele se torne igual. Eu preciso entender que a vontade do Senhor precisa ser a minha. Eu preciso entender que o desejo do Senhor tem que ser o meu. Eu preciso entender que a vontade de Deus ela é a minha. Porque se Ele me chamou, Ele se responsabiliza. Se Ele está me chamando para ser santa, porque Ele sabe que eu tenho condição de abandonar o meu erro e ser santa. Ser santo. Então, irmãos, vamos parar de dar desculpa. Porque eu sou professora e eu aplico prova. O aluno vira para mim, a primeira coisa que ele pergunta quando eu estou distribuindo a prova: tá fácil? E eu digo, para quem tá fácil, para quem estuda, a prova sempre é fácil. E aí vai lá, começa a fazer porque você conhece, Deus sabe. Ele conhece todos os seus alunos. Igual um professor conhece todos os seus alunos. E aí vira para mim e faz: tia, eu não sei não. Eu digo, claro, tu não faz uma tarefa de casa. Qual é a tarefa de casa do crente? Orar. Qual é a tarefa de casa do crente? Ler a Bíblia. Qual é a tarefa de casa do crente? Jejuar. Tu tem feito a tarefa de casa? Eu digo pro meu aluno, tu não faz uma tarefa de casa. Como é que tu quer tirar uma nota na prova? Tu não vai fazer. Tia, a senhora me ajuda? Eu digo, tomei 2 remédios hoje. O primeiro se chama esquecerol. Acabei de esquecer tudo que eu acabei de ensinar para vocês. E o segundo é o civirol. Porque eu vou me virar e vocês vão se virar também, porque eu não vou ajudar não. Eu fiz a minha parte, agora é com você. E o Senhor está dizendo nessa noite, eu tenho feito a minha parte, você tem feito a sua? E foi só até aqui que eu agradeço a riquíssima oportunidade que o presbítero confiou a mim. Eu agradeço a Deus por essa palavra tremenda e pode ter certeza, viu? Que desde segunda-feira essa palavra tem queimado no meu coração. Porque o Senhor tem me chamado para ser santa, como Ele é santo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Diga amém, meus irmãos. Graças a Deus por esta palavra e por tudo que Deus Ele vem tratando com a sua igreja, né? Coisa boa é quando a gente está nas mãos do oleiro, né? Porque eu acho interessante a questão do oleiro, para cá a gente está finalizando, é que quando ele está trabalhando, irmão Gilberto, no vaso, uma mão está por dentro e a outra está por fora. Eu vou repetir: quando o oleiro ele está trabalhando no vaso, é necessário uma mão estar por dentro e a outra está por fora. O que é isso? Deus ele trata conosco por dentro primeiro, no nosso coração, e depois ele trata por fora. Porque o tratamento de Deus, ele é completo. Ele trata no corpo, ele trata na alma e ele trata no espírito. E nesta noite o Senhor tratou conosco através da sua palavra. Sinta-se alegre por isso. Porque quando ele repreende, não é porque ele quer nos jogar fora. É simplesmente porque ele nos ama. Porque o Pai repreende o Filho que ama. É sinal que Deus ele quer que a gente melhore. É sinal que Deus ele quer a gente mais perto dele. É sinal que ele quer que a gente não pereça, mas que a gente receba a vida eterna e esteja com ele na eternidade. Amém? Mas para isso é necessário aceitá-lo como o único e suficiente Salvador. Porque ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Ele é a ponte e liga o homem a Deus.
não é? Então, nesta noite, eu não poderia deixar de fazer esta pergunta: se existe alguém no nosso meio que gostaria de aceitar Jesus, gostaria de fazer uma aliança com Deus, gostaria de entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele e saber que o mais é o Senhor que faz, não é? Nós só temos o papel de pregar a palavra, de anunciar o Evangelho, de falar desta verdade, mas o crer vem através do ouvir, e você ouviu a palavra. Então creia, tome posse dessa palavra, que não existe outra saída, não existe outro caminho a não ser Jesus Cristo. Ele sim é o nosso mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo. Amém? Então, se nesta noite você quer sair daqui com Jesus na sua vida, quer sair daqui fazendo um pacto, uma aliança com Ele, quer sair daqui com sua vida transformada, esta é a noite perfeita para você fazer isso. Se você não quer, que Deus lhe conceda uma nova oportunidade. A igreja vai continuar orando, a igreja vai continuar de portas abertas, a igreja vai continuar anunciando este Evangelho até que Jesus venha, né? Até Jesus voltar para buscar a sua igreja, a porta da graça estará aberta. Mas lembre-se, um dia ela irá fechar e será tarde demais. Amém? Que a gente aproveite as oportunidades que o Senhor nos dá. Está fazendo medo, presbítero? Não. Estou anunciando a palavra. Porque tem um hino da harpa que eu gosto muito que diz assim: amanhã pode ser muito tarde. Nós não sabemos o dia de amanhã. Mas o bom é a gente estar seguro hoje com Cristo. Porque se amanhã Ele vier buscar a sua igreja, nós iremos com Ele para a eternidade. Diga amém, meus irmãos. Quero agradecer a Deus por esta noite, agradecer a nossa dirigente que teve dirigindo o trabalho, nossa irmã Gisele Fernando, que teve ministrando essa palavra poderosa da parte de Deus, que nos abençoou em nome de Jesus. Deixa eu só avisar da programação para a gente ir para casa em nome de Jesus. Amanhã, segunda-feira, as irmãs estão intimadas para estar aqui. Tem ensaio da Comissão Rocha Inabalável. Que horas, presbítero? 7 horas. Tá certo? Então, se organize e não falte em nome de Jesus, que a sua dirigente vai estar aqui lhe esperando. Então, amanhã, 7 horas, ensaio para toda a comissão. Então, avise aquelas que não estiveram aqui nesta noite, em nome de Jesus. Na terça-feira, temos consagração e nós queremos pedir ajuda da igreja. Eu sei que tem alguns que não podem estar aqui por trabalho, outros por questão de escola, mas se você está em casa, se você pode, irmão, não deixe de cooperar com os cultos, não deixe de participar. Esteja aqui terça-feira na nossa consagração, vai estar dirigindo a nossa irmã Hildete e vai estar pregando a nossa irmã Lindáudia, em nome de Jesus. Na quarta-feira é a continuação do nosso estudo. Nós estamos falando sobre as características da verdadeira adoração que agrada ao Senhor. Então, se você tiver um interesse de descobrir mais, de aprender mais, de crescer mais na palavra, você não pode faltar. É para toda a igreja estar aqui presente. Amém? Então não seja rebelde. Venha-se embora para cá aprender a palavra em nome de Jesus. Na sexta-feira é o nosso círculo de oração às 7 horas. Vai estar conosco a missionária Adriana, vindo ali do Alto do Pascoal, ministrar uma palavra da parte de Deus para as nossas vidas. E no domingo, se Jesus não voltar, nós estamos aqui no culto da família, novamente para a glória de Deus. Estará dirigindo a nossa irmã Thaisa e vai estar pregando a nossa dirigente, irmã Fátima, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por este culto, em nome de Jesus. Quem mais necessita de oração? Quem mais necessita de oração? Feche seus olhos, curve sua cabeça, olhe junto comigo. Querido Deus, amado Pai, na tua presença, queremos te agradecer, Senhor, por esta noite maravilhosa na tua presença. Queremos te agradecer por mais essa rica oportunidade que o Senhor concedeu à tua igreja, para nós ouvirmos a tua voz, para nós adorarmos o teu nome, para nós, Senhor, nos abastecermos para uma nova semana que está se iniciando no dia de hoje. Pai querido, Deus amado, queremos te agradecer pela vida das tuas filhas, que foram um canal de bênção para abençoar as nossas vidas. Senhor, queremos te agradecer por toda a igreja que está aqui presente, por todos os teus filhos
que se disponibilizaram, Senhor, a estar cooperando com esta obra. Senhor, abençoa cada um numa medida recalcada, sacudida, transbordante. Que o Senhor nos conceda uma semana maravilhosa na Tua presença. Senhor, que cada passo que nós demos, que cada plano, que cada pensamento, o Senhor possa dirigir os nossos passos, a nossa vida, nos dar direção, porque a Tua palavra diz que os passos de um homem bom é guiado, é dirigido pelo Senhor. Pai querido, Deus amado, nesta noite, que o Senhor dispense a sua igreja com a bênção especial. Eu não sei a necessidade dos teus filhos, mas o Senhor conhece o sentar, conhece o levantar, conhece todas as coisas. Aleluia. E que nesta noite o Senhor presenteie cada um dos teus servos nesta noite com a bênção do céu para a glória do teu nome. Senhor, nos leve em paz, debaixo da tua paz, debaixo da tua proteção. Acampa os teus anjos ao nosso derredor, Senhor. Não deixa que o adversário venha nos atingir. Guarda a nossa mente, guarda o nosso coração, que essa palavra ela fique gravada na nossa alma, aleluia, no nosso coração, que ao acordar amanhã essa palavra nos incomode, glória, que ao ir ao trabalho essa palavra nos incomode, que ao fazer, Senhor, os afazeres domésticos essa palavra nos incomode, porque eu sei que a tua palavra não volta vazia, aleluia, mas antes faz o que apraz ao Senhor fazer. Que teu Espírito Santo continue dando força à tua igreja, continue dando graça, continue dando alegria, continue nos sustentando. O Senhor sabe que os levantes têm sido tremendo, mas a tua graça nos basta e o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, porque quando nós estamos fracos, é aí que nós estamos fortes, Senhor. Nesta noite, continua abençoando o teu povo, continua suprindo as suas necessidades. Visita os armários, visita a geladeira, visita os guarda-roupa, Senhor. Supra as necessidades de cada um dos teus filhos nesta noite. Pai querido, Deus amado, nos dispense para os nossos lares, nos dê uma noite de sono tranquila e reparadora, e aqueles que não trabalhar no dia seguinte, Senhor, que seja dirigido pelo Senhor e que as tuas mãos de Deus continuem livrando e guardando de todo mal, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Meus irmãos, eu queria lançar um novo desafio para a igreja. Eu senti de Deus e eu estava ali orando ao Senhor e pedindo sabedoria, irmãos, porque tudo que nós fazemos para a obra do Senhor, a gente precisa pedir sabedoria. E eu queria lançar um desafio, um propósito para a igreja. E se você sentir de Deus entrar junto conosco, irmãos, entre, porque tudo que nós fazemos é para abençoar as nossas vidas, é para abençoar o reino, a obra. Então, qual é o desafio? A partir de hoje até o próximo domingo, irmãos, durante toda essa semana, nós vamos reservar um horário, e esse horário é de 10 à meia-noite. O que é que nós vamos fazer? Todos os dias, a partir de hoje, nós vamos orar 30 minutos, irmãos, em favor da nossa vida, em favor da nossa família, em favor da nossa liderança e em favor de toda a igreja. São 4 motivos: a nossa vida, a nossa família, a nossa liderança e os nossos irmãos em Cristo. Eu não sei se você percebe o nível de guerra que nós estamos enfrentando depois do propósito. Irmãos, está um peso terrível. Mas Deus nos deu armas espirituais. Aleluia. E a gente precisa usá-la para a glória de Deus. Está na hora dos soldados se despertarem. A gente não pode deixar o adversário prevalecer, porque maior é aquele que está conosco. Glória. Então como é que vai ser? Todos os dias, a partir de hoje até o próximo domingo, você vai reservar 30 minutos, de 10 à meia-noite. Dentro desse horário, você vai reservar 30 minutos. Eu não sei se vai ser de 10 a 10 e meia, de 10 e meia às 11, de 11 a 11 e meia ou de 11 e meia à meia-noite. Eu não sei, quem vai decidir é você. Você vai fazer o horário que mais for confortável para você. Eu sei que tem algumas pessoas que acordam muito cedo no dia seguinte, então faça de acordo
com a sua programação. O desafio é de 10 à meia-noite. O horário é esse porque a gente entende que é um horário que já terminou as atividades, os irmãos já estão próximos a descansar para o dia seguinte, então fica um horário bem confortável para todos. A gente sabe que tem alguns também que dormem muito mais tarde, então faça isso, de 10 à meia-noite, a partir de hoje até o próximo domingo, todos os dias. Entre nesse propósito conosco. Amém? Eu sei que alguma coisa o Senhor vai fazer. Se Deus ele dá a direção ao líder, irmãos, abraça a ideia. Porque eu sei que o nome de Jesus vai ser glorificado. E Deus irá nos abençoar. Em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Amém. Estenda a sua mão bem alto em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as divinas e doces consolações do Espírito Santo sejam com as nossas vidas, hoje e para todo sempre. A igreja diz: Amém. Nos despedimos dizendo: A paz do Senhor. que é a melhor salva de palmas que você puder, glorificando, exaltando e agradecendo a Deus. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Aperta a mão de pelo menos 2 crentes, diga para ele: foi bom você ter vindo nesta noite. Deus abençoe a tua família, em nome de